Nosso convidado de hoje é o Dr. Mário Luiz Arrubo, secretário nacional de Segurança Pública. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito bom estar presente aqui. Muito obrigado. O país hoje tem um grande tema chamado segurança nacional. E o senhor tem feito um trabalho fantástico para normatizar, criar legislação tão necessária. Nos conta um pouco a respeito, por favor. Na verdade, o trabalho é complexo, segurança pública é o principal tema hoje, é a principal preocupação da população brasileira. Daí a importância de nós atuarmos em várias frentes. Dentre estas frentes, é muito importante olharmos para a legislação, tão discutida e tão muitas vezes colocada como a grande culpada pelos problemas de segurança pública. De fato, não é só a legislação o problema, nós temos uma boa lei, um bom arcabouço legislativo, mas alguns ajustes pontuais são necessários. Então nós temos trabalhado. Por exemplo, nas grandes cidades, recentemente houve, e ainda continuamos com um índice muito alto de roubos e furtos de celulares. Não é? Nós enviamos, então, uma alteração para o Código Penal, o ministro Lewandowski enviou, e já foi até aprovado na Câmara dos Deputados um aumento da pena do receptador deste celular. Porque quando você pune severamente aquele que está comprando, aquele que está tendo maior lucro com esse celular roubado, furtado, se não houver essa procura, não tem o roubo. Então é uma maneira muito eficiente de diminuirmos esse tipo de crime com um pequeno ajuste na legislação. Que ótimo! Um outro tema, que também é de grande preocupação para o Brasil, e aliás não só para o Brasil, mas para a América Latina, Europa, Estados Unidos como um todo, são as organizações criminosas. Estamos também trabalhando na parte final, aí nas últimas semanas, discutindo internamente dentro do Ministério da Justiça, sob comando do ministro Lewandowski, uma alteração na lei das organizações criminosas, trazendo alguns avanços. Foi extremamente debatido com a sociedade, com várias autoridades do tema. Sim. Não? Ou não, ou estou enganado? Não, esse projeto nós começamos a trabalhar nele do meio para o fim de 2024, junto com polícias militares, o CNCG, Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Polícias Militares, tinham representantes, Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, tínhamos representantes, a academia, as organizações sociais, como, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos participando do debate, trazendo as suas impressões, construímos um texto, e agora, dentro do Ministério, com as outras secretarias, Secretaria Nacional Antidrogas, Secretaria Nacional de Justiça, discutindo ali alguns aspectos, alguns ajustes finais, sob o comando do ministro. O ministro deve apresentar à imprensa e ao presidente Lula, talvez nas próximas semanas, esse projeto. Ou seja, em outubro, talvez, estará indo Essa é a para o nossa Congresso. expectativa. Esse é o planejamento. Essa é a nossa expectativa. Dá para dizer alguns temas que estão colocados ali ou ainda é confidencial? Não, tem alguns temas, até o ministro já apresentou, como, por exemplo, o Banco Nacional de Faccionados, isso é importante, não é? A gente vê vários estados, as facções estão em vários estados do Brasil, praticamente todos, e cada estado tem o seu banco. Então precisamos organizar esse banco de faccionados, estamos tipificando melhor alguns aspectos da atividade criminosa, como, por exemplo, a infiltração no poder público, a infiltração no mundo empresarial que acontece, isso é muito grave. Que, aliás, é dramático. É dramático, não é? A gente vê muitas vezes os bons empresários, não é? E aí você tem a concorrência absolutamente desleal, uma operação aí das últimas semanas que olha para a questão dos combustíveis. Sim. A gente vê a dificuldade do profissional, do empresário que trabalha com combustível e trabalha na legalidade, pagando os impostos, fazendo tudo que é correto, e tem a concorrência do crime organizado com preços mais baratos. Então, tudo isso está sendo tipificado e apenado de forma equilibrada, porque entendemos que não é só uma questão de pena ou de legislação, é muito mais do que isso, como a operação demonstrou. Mas é importante alguns ajustes. Agora, isto vai ao Congresso. Sim. A sensibilidade, claro que não dá para dizer o que o Congresso vai fazer, mas a sensibilidade do diálogo está produtivo
Ou ainda vai se começar essa conversa? Qual a sua sensação? Com relação a esse projeto, é uma conversa que ainda vai acontecer, Sim. e quem coordena isso é sempre o ministro, Claro. que tem, de fato, uma boa interlocução no Congresso Nacional. Acho que o grande exemplo é a PEC da Segurança Pública, Sim. que corre bem no Congresso Nacional, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro deve voltar, salvo engano, essa semana no Congresso, ele tem um ótimo diálogo, assim o fez com os governadores, deixando claro, colhendo sugestões dos governadores. E a gente sabe, aliás, o ministro sempre fala isso, ele diz, nós apresentamos o projeto, a ideia inicial, e cabe ao Congresso Nacional, que tem delegação da população brasileira, para decidir para que lado vai. Não é? E a ideia é que nós estamos assim muito entusiasmados, seja com a PEC, seja com a proposta de reforma da lei das organizações criminosas. Aliás, o ministro Lewandowski é um homem extremamente equilibrado, extremamente justo e com uma bagagem fantástica. Eu acho que só contribui nesse combate a causas tão necessárias de serem combatidas. Eu acho que ele é o homem certo no lugar certo. Aliás, com uma equipe fantástica, aliás, do qual o senhor faz parte e está ajudando bastante. Mas veja, como é que isto chega na parte empresarial? Porque segurança pública hoje para as empresas é fundamental, para as pessoas físicas também. Como é que essa divisão a nível nacional na avaliação, claro, do Ministério? Olha, a nossa Constituição Federal ela estabelece que é dever de todos nós a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Verdade. Para isso, para diminuir a pobreza, para gerar renda, para gerar empregos, nós precisamos que o custo do Brasil diminua. E o empresário hoje, aliás, quando a gente lê os jornais, a gente vê o custo da segurança pública para o empresário, para o comerciante, para o pequeno, para o médio industrial, para o comerciante. Há um custo nisso tudo. Esse custo vai para o produto. Quando eu compro lá um determinado produto, ali tem um percentual no custo dele, que é a segurança pública. Portanto, é muito importante que a gente avance nesse tema segurança pública, porque na ponta final ele afeta toda a sociedade e traz injustiça. O preço fica alto, o empresário, comerciante, o industrial vende menos, a população compra menos, a renda diminui. E quando a gente fala em renda diminuir, diminui para todos, para o trabalhador, para o empresário, para aquele investidor do industrial e tudo mais. Então, para a construção dessa sociedade justa, fraterna e solidária, um dos pilares fundamentais é um país com segurança pública, um país justo e que tenha um sistema de segurança que possa trazer tranquilidade para todas as pessoas das comunidades, das periferias, mas também diminuindo o custo do empresário, que não precisa gastar dinheiro com segurança. Aliás, analisando isso que o senhor está colocando, existe alguém que consegue estar contra essa linha de raciocínio? O senhor vê isso lá no Ministério, que eu imagino que passa o mundo por lá, mas... Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É o consenso geral. Esse é um consenso. O ministro Lewandowski é sempre muito democrático. Aliás, ele tem um histórico de defesa da democracia e da abertura do diálogo. Tem sido uma experiência riquíssima trabalhar ao lado dele, sob o comando dele. E quando a gente discute esses projetos de alteração legislativa, da receptação, ou mesmo da lei das organizações criminosas, ou quando ele propôs, por exemplo, a PEC da segurança pública, foi um debate muito grande, e intenso, sempre em busca do aperfeiçoamento, porque são temas quase que uníssonos, unânimes, seja no Ministério e, acredito, na sociedade brasileira. Não, na sociedade existe um anseio muito grande de segurança, indiscutivelmente. Na classe empresarial, nos pequenos negócios, é seguro que todos querem mais segurança, etc. Agora, o mundo está vivendo uma grande transformação. Países tentando mexer na soberania do Brasil, tarifaço, etc. Isto chega a resvalar nas discussões dentro do Ministério da Justiça?
Olha, é sempre um tema que está sendo discutido na sociedade como um todo e Sem lá, dúvida. como um reflexo da sociedade, como nós estamos lá para defender o interesse público, o interesse da sociedade como um todo. Esse é um tema em discussão e que preocupa. Evidentemente, o Brasil tem um histórico, como eu costumo dizer, até trazendo para a área da segurança pública, o nosso histórico é de cooperação. Claro. Cooperação com todos os países, com a Europa, com os Estados Unidos, o Brasil, o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski conseguiu fazer com que o dirigente máximo da Interpol fosse um brasileiro. O Valdeci Urquiza é um Grande brasileiro. conquista. Não é? Uma grande conquista, Grande conquista. mostrando a disposição do governo brasileiro, do Brasil como um todo e da população brasileira para a cooperação internacional. Portanto, nos preocupa qualquer movimento que quebre toda aquela estrutura muito bem estabelecida e construída no pós-guerra, né, do multilateralismo, o respeito à soberania, a importância de trabalharmos de forma conjunta, de termos organizações, por exemplo, para discutir comércio, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio. É muito importante que a gente tenha um equilíbrio nas relações comerciais. Fundamental. É fundamental. Então, isso, evidentemente, esse é um tema que preocupa todos nós como brasileiros e, claro, também nós do Ministério da Justiça. E as rupturas são muito mal vistas por todos, porque só traz perdedores. Exatamente. Qualquer guerra tarifária ou tributária só tem perdedor. Não há ganhadores. Agora, o equilíbrio, a negociação é um bom senso. Que tomara que eles consigam seguir o exemplo do ministro Lewandowski, democrata, que ouve todos, negocia e busca entendimento. Se bem que o doutor Geraldo Alckmin está fazendo um trabalho brilhante nessa negociação extremamente difícil com o resto do mundo. Bom, o que o senhor colocaria como o movimento mais importante para acontecer esse ano na área de segurança pública? Olha, eu acho que nós estamos, como eu disse no início, são vários eixos. O eixo legislativo é importante, mas talvez não tão importante quanto os trabalhos que nós estamos montando e as estruturas que estão sendo montadas, por exemplo, nas nossas fronteiras. Sabemos que o problema de segurança pública e da criminalidade organizada está muito relacionado ao fato do Brasil estar geograficamente ao lado dos grandes produtores de cocaína. 90% da cocaína consumida no mundo é produzida na América Latina por países vizinhos aos nossos, e nós acabamos nos tornando, por conta das nossas facções terem se aliado às facções produtoras e aquelas que recepcionam, por exemplo, na Europa e na África, eles enriqueceram e estão lavando esse dinheiro. Nós precisamos, de fato, olhar para as nossas fronteiras. Na semana passada, o presidente Lula, junto com o ministro Lewandowski, inaugurou em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Fantástico. Onde nós temos ali adidos policiais de todos os nossos países vizinhos da região amazônica, onde nós vamos poder tratar de inteligência e de segurança da região amazônica, dentro do projeto AMAS, Amazônia Mais Segura, lado a lado, na mesa ao lado. Então, se eu tenho um problema com a Colômbia, com o Equador, com o Peru, com a Bolívia, eu não vou precisar fazer um telefonema, não, estará na mesa ao lado, lá um adido policial desses países, e nós vamos construir um trabalho muito positivo. Nós estaremos inaugurando brevemente também em Cruzeiro do Sul, no Acre, uma outra fronteira muito crítica, o chamado CISPA, que é o Centro Integrado de Segurança Pública e Proteção Ambiental, também trabalhando de forma integrada com as nossas polícias internas e dialogando com os países fronteiriços, ali naquela região, em especial Bolívia e Peru. E esse modelo nós vamos levar também para Dionísio Cerqueira, aqui em Santa Catarina, divisa próxima com o Paraguai, Argentina, Cone Sul. Já temos em Foz do Iguaçu funcionando muito bem, diga-se, veio do governo anterior, ali em Foz do Iguaçu e Itaipu, um CISPA, olhando ali para a tríplice fronteira. Cáceres também no Mato Grosso, Oiapoque, ali no extremo norte, de maneira que a gente vai conseguir ter um trabalho de inteligência muito positivo nos nossos cerca de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e também nos nossos cerca de 7 mil quilômetros de fronteiras marítimas. A gente acredita que esse será um marco importante para encarecer o custo do crime organizado e trazer maior eficiência nesse combate. Ouvindo isso, dá orgulho de dizer que a segurança pública vai melhorar. Parabéns. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo.
E queria agradecer muito a sua participação, ao brilhantismo e trazer essas excelentes notícias para a sociedade como um todo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!